Olá pessoal do canal Destrancadamente. Aqui quem está falando é o professor Rios. Eu sou engenheiro mecânico e tenho doutorado na área de energia lá na França. E eu vou explicar por que a China vai dominar o mundo. Mais ainda e totalmente sem competidor. A China era um país extremamente pobre. Pobre no sentido econômico, mas extremamente rico de história. A China não nasceu ontem. E como é que a China vai dominar o mundo partindo de um país pobre? Bom, ela teve que reconstruir todo o prédio da sua economia. O que é bom, por um lado. Por quê? Porque imagina que você tem um prédio completamente arrasado. Você tem um prédio onde você vivia e de repente esse prédio não existe mais. Qual é a vantagem? A vantagem é que a partir daí você pode criar um novo prédio em novas bases. Se aquele caiu, talvez fosse porque a base não fosse sólida. Então, o primeiro questionamento que se faz é: em que base foi criado o prédio anterior que fez ele ruir? Pois bem, de um jeito ou de outro, se chegou à conclusão de que precisava criar uma outra base. E essa outra base, por motivos históricos, que a gente não vai abordar em detalhes aqui, só vamos abordar se vocês pedirem, a China optou por uma maneira de fazer as coisas ao inverso do que estava sendo feito até então, que não deu certo, o prédio ruiu. Então tem que acabar com o quê? Primeiro, acabaram com um tal de Império Chinês, o imperador, primeira coisa. Então não tem mais um cara que manda na China. Hoje em dia existe o que existia antigamente, um conjunto de pessoas que escolhe quem vai mandar, ok? Agora eu vou dar 5 motivos em cima dos quais, com os quais foram criadas essa nova edificação da China como um todo, como potência, que será a única. Ela não vai ter nem concorrente no mundo. Ela talvez tenha um grande aliado que é o Brasil, assim espero, porque ele é e ele pode ser. Mas vai depender da gente entender o que eu vou falar agora. Vamos lá. Partindo dessa ideia inicial, a gente tinha um edifício para ser reconstruído, o edifício da China, que já tinha construído uma muralha. Bom, como é que a gente começa? Começaram com um negócio chamado pragmatismo. O que é pragmatismo? Não me venha com churumelas, não me interessa, o pessoal diz, não me interessa a cor do gato desde que mate o rato. Foi mais ou menos isso, não é bem assim. O que aconteceu foi que existiu um foco no que importa. Pragmatismo é isso, é foco no que importa, é foco na estratégia, e não ficar vendo se a grama do vizinho cresce mais ou menos. Ou seja, eles se fecharam dentro deles para que eles decidissem o futuro deles, porque quando deixaram na mão dos outros, o prédio ruiu, a China acabou se deixasse na mão dos outros. Eles se fecharam e começaram a se desenvolver com erros e acertos. Então não adianta dizer que a China errou nisso, errou naquilo, errou nisso, errou. Claro, ela errou porque ela estava tentando uma maneira nova de construir o prédio, porque eles tinham certeza que se fizessem a mesma coisa, ia ruir de novo. Então o que eles fizeram? Vamos tentar uma coisa nova. Tentar significa ir um passo para frente, outro para trás, acertar e errar, acertar e errar. Pragmatismo. Pois bem, isso é novo no Brasil? Não. Você teve um regime completamente diferente do chinês, mas exatamente igual no pragmatismo. O que foi? O regime de 64 aqui no Brasil. Durante a ditadura militar, o Brasil não rompeu nenhuma relação com nenhum país do mundo.
O Brasil manteve relações com todos os países, comunistas, ditaduras, pouco importa. Por quê? Porque o que interessava era fazer o Brasil crescer. Então o pragmatismo só traz benefícios para o país, tanto para o Brasil, a gente já vivenciou isso, quanto para a China, a gente está vivenciando isso. E qual é a diferença do Brasil e da China? A China persiste e vai continuar nesse pragmatismo. No Brasil agora não. Agora a gente quer saber se o cabelo do outro está pintado, se a mulher está usando maquiagem, se o brinco é grande ou é pequeno. Isso tudo leva para a gente fora do pragmatismo. Isso daí é o veneno que está envenenando o Brasil e que não tem na China. Na China o que interessa é o seguinte: pragmatismo, precisamos nos desenvolver, ou seja, nós precisamos construir um edifício no lugar das ruínas, que foi a China, e não pode ser com os mesmos materiais, não pode ser com o mesmo método construtivo, senão vai ruir de novo. Deu para entender? Esse é o pragmatismo. Como vamos construir o nosso edifício? Esse edifício, segundo motivo, ele tem que ser um edifício social, ele não pode ser um edifício que eu vou lá comprar de alguém. Veja, a sutileza mora nos detalhes e é onde fica o diabo também. Veja, vamos lá, o que significa eu ter um edifício social? Significa que eu preciso ter um resultado para todos, para todos. Então não adianta eu construir um edifício novo onde só quem vai morar é rico, onde só quem vai morar é canhoto, onde só quem vai morar é loiro, onde só quem vai morar é anão ou gigante. Eu tenho que construir um edifício para todos. E quem vai construir um edifício para todos? Todos. Então na China, por exemplo, você tem o Partido Comunista Chinês. São 100 milhões de membros do Partido Comunista Chinês, e isso não é pouco, que vai desde da vilazinha dele até o Politburo, que é o que manda lá na China, o Comitê Central do Partido, e esse pessoal é que define os rumos da China. Então eles definem os rumos para todo mundo, porque está todo mundo, de alguma forma, representado. Não tem só rico, até porque não tem só rico na China. Então quem manda na China não são os ricos, não são aqueles que conseguem ser mais astutos, conseguem prometer mais coisas, porque ele não pode prometer que vai virar a China de cabeça para baixo, que todo mundo vai ser rico, não pode prometer isso. Ele começa prometendo o seguinte: nós vamos asfaltar uma rua, nós vamos arrumar aquele muro, nós vamos acabar com a dengue. Então assim que começam. Esse membro do Partido Comunista Chinês, ele vai crescendo de acordo com o resultado, que é o que eu falei anteriormente, o pragmatismo. E sendo pragmaticamente bom, atendendo a população local, ele vai sendo convidado, como num clube. Num clube funciona assim. Você é um bom sócio, você é convidado para ser conselheiro do clube. Lá é mais ou menos a mesma coisa. Ah, é diferente do Brasil? Não. Foi mais ou menos isso que se tentou fazer aqui no Brasil, com outra orientação, mas o sistema foi o mesmo. Fizeram isso com a tal da Arena. Para quem não sabe, tinha um partido no Brasil que era a Arena, e o outro era o contra, o MDB. Mas tudo isso tinha uma base, tinha uma capilaridade, não tanto no Brasil, mas com certeza na China. Ou seja, existia um pragmatismo, uma orientação única de que tinha que construir um prédio com resultado para todos. Não era resultado só para os mais ricos, não era resultado só para os loiros, não era resultado só para os motoristas de Uber, era um resultado que tinha que ser para todos. Então, quando foi construído esse edifício novo chinês, na base, quem estava orientando tudo isso era o povo, até porque era um partido comunista, tinha que estar o povo na base. E este povo
é que foi organizando e sendo organizado numa dicotomia que foi se acabando. Ou seja, você me faz o bem, governo, e eu apoio você. E o governo, bom, eu vou te fazer o bem e você me apoia. Então acabou aquela coisa de governo é uma coisa e povo é outra. Os dois se juntaram. Por quê? Porque o resultado chega do povo. Vocês têm dúvida disso? Olha o bem que a China vive atualmente. A China não tem mais a pobreza que existe em todos os países do mundo, menos naqueles mais ricos, que a gente sabe que a pobreza deles está em outros países, tá certo? Bom, então a China colocou o povo na base e como objetivo. E aí, isso é que é legal. A China não podia repetir os erros que tinha cometido, ela não podia fazer tudo igual, não podia copiar os outros. Então o que ela fez? Ela inovou. Só isso dá para fazer uns 10 vídeos. Mas a inovação principal da China foi a seguinte: eu pessoalmente, eu convivi com estudante chinês de pós-graduação, fez doutorado comigo, e o cara era bom, hein? Então o que a China fez? Colocaram os melhores chineses para estudar fora, para trazer novidade para a China. Então ela não se fechou, contrariamente ao que dizem, a China se abriu para o mundo, só que os resultados ela fazia dentro do país dela, até porque o outro país é o outro. Tudo que pôde ser importado de inteligência na China foi importado. Tudo que havia de bom no exterior, alguém foi lá para ver como é que funcionava. E isso foi sendo trazido para a China. Agora vem o segredo. Lembra que eu falei no começo que tinha que ser bom para o povo? Então, tudo que foi sendo construído, e vocês vão ver depois o resultado daqui a pouco, tudo que foi sendo construído foi também feito para o povo. Então, as empresas eram feitas não no exterior, onde a mão de obra podia ser mais barata ainda do que na China, sei lá, como no Vietnã, mas tudo foi feito dentro da China. Tudo foi feito para que fosse dado emprego na China. O emprego não é que nem o melhor emprego do mundo, mas tinha emprego. Começou a movimentar a máquina chinesa. Essa máquina chinesa, ela foi baseada em inovação. Como assim inovação? Bom, primeiro que eles recebiam, e eu tenho testemunhas infinitas sobre isso, recebiam as fábricas que tinha que ter operário chinês. Então a fábrica investia na China, botava o que ela não tinha, dinheiro na China. E a China entregava o que ela podia. O que era? Mão de obra. Só que essa mão de obra era qualificada. Tinha operário? Tinha, mas o operário ia se qualificar. Resultado, em pouco tempo eles aprendiam a fazer aquilo, abriam uma fábrica do lado e fazia a mesma coisa. E mais barato. Por quê? Porque a lógica era outra. Era fazer para o povo, fazer para a coletividade. Não era fazer para um que ia ganhar o dinheiro. Um só. Então, poderia existir um que ganhava, que era o dono do negócio, mas isto tinha que ser distribuído por todos. Então, a lógica é diferente. A lógica da distribuição por todos é diferente. E agora vem a cereja do bolo. Quando você pega um carro chinês, a sensação de dirigir um carro chinês é que o carro foi feito para você. Tudo é feito para você. Lembra que eu disse lá no começo? O pragmatismo, objetividade, isto daqui, este carro vai ser feito para quem? Para o dono da fábrica ter lucro? Ou para o cliente, para quem usa, ficar satisfeito e comprar cada vez mais? Esta é a grande diferença. Eu falei no começo, eu sou engenheiro mecânico. Eu confesso que tudo o que eu conheci
de engenharia mecânica era para a gente fazer alguma coisa, e nessa alguma coisa ia estar lá o cara que comprou. Olha que loucura! O que comprou, o que pagou, ia estar dentro do equipamento que a gente construía. Eu tive até um amigo que trabalhava especificamente no contrário. O que é o contrário? O contrário é eu partir da vontade da pessoa, do indivíduo, do povo, e construir alguma coisa para ele, um carro para uma pessoa. Resultado, hoje em dia, é a mecânica, é a eletrônica, é tudo que vai atrás da pessoa para saber como a pessoa se sente melhor no carro. E eu vou dar isto para esta pessoa. É diferente do que se fazia, do que se faz, do que se fazia no começo do desenvolvimento do produto. Eu vou dar um carro que anda 300 por hora. Ah, que legal. Era bom, mas só tinha andar 300 por hora. O resto era acessório. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia eles fazem um carro onde você senta, e onde você senta a poltrona, ela pode esquentar, ela pode esfriar. Os materiais são excelentes aos toques. Você se sente bem. Quando você se sente bem num carro, pouco importa se ele vai a 300, 400, 1000 km por hora, ou se ele anda como um jegue. Por quê? Porque para começar você se sente bem. É como se fosse uma poltrona de casa. Depois disso, os carros chineses é como se fosse um celular. Não tem carro assim fabricado em nenhum lugar do mundo. O celular entra dentro do carro. No caso do chinês, o carro é o celular. Deu para entender a diferença? Então hoje você dirige um carro chinês e você se sente completamente atendido pelas 139 fábricas de carros chineses. Você acha que essas 139 fábricas vão dominar o mundo ou não? Me responda. A China tem 139 fabricantes de carros elétricos. Eles vão descobrir o que cada um de cada país quer e vão adaptar. Já existe fábrica na China que você pede o carro e daqui a pouco tempo você tem o carro. E logo você vai pedir e no dia seguinte vai ter o carro. Porque a evolução está para as pessoas. Essa é toda a diferença. Tem rico na China? Tem. E tem em todo lugar. Só que o rico do outro lugar não pensava no povo. O rico da China tem que pensar no povo. Por quê? Porque ele está num lugar onde se pensa no povo, nas pessoas. Entendeu? Esta é a diferença. Eles já dominam várias áreas da tecnologia. Eles já dominam a fabricação de carro. Esqueça. Você vai ter um carro chinês. Você não vai mais ter carro de outro país. Por quê? Porque eles perderam o pé. Custa tantos bilhões de dólares para começar a pensar como chinês, que se sobrar, só vai sobrar Toyota de concorrente para os 139 fabricantes de carro chinês. Tá ok? Chegou tarde. Não pensou no povo? Então isso vai ser tudo falido. Ok? Então, acabou. Eu posso explicar com mais detalhes, se alguém pedir, se houver bastante pedidos. Mas olha, para o vídeo não ficar longo, vocês já entenderam, né? Se um país nasceu há 50 anos, focado no povo, nos indivíduos, com pragmatismo, criando uma base sólida disso, ele está no mínimo 50 anos na frente de qualquer outro país. E, para terminar, o Brasil é o que mais perto está da China. Porque na China a gente ainda tem gente que pensa no povo. No Brasil a gente ainda tem gente que sabe que a gente descende do índio, do negro, a gente tem um povo. A maioria dos povos não pensa assim. A maioria dos povos pensa simplesmente só existe ele como povo. Então nós temos esse germe, nós temos inclusive a experiência dos militares governando o Brasil que foram pragmáticos. Se a gente conseguir resgatar esse pragmatismo, nós vamos ser
co-irmãos da China, coautores de tudo isto que está por vir, que vai ser o seguinte: dominação, mas não dominação pela força, mas dominação pela inteligência do chinês. Eles já estão fazendo tudo isso que a gente está vendo e eles não têm concorrência. O futuro do mundo vai ser a gente ver falências como a da Nokia, que um dia teve bastante celular e hoje em dia não tem mais nenhum. Logo, logo vocês vão ver tudo, ainda mais agora com inteligência artificial, vai acabar sendo dominado pelos chineses. Tá ok? Um abraço, espero ter destrancado a mente de todo mundo. Comentários e vamos nessa, que atrás vem gente. Um abração, tchau, tchau.